Bem-vindos a mais uma história inspirada em fatos reais do canal Sofrência Social Clube. Aqui, você encontrará relatos reais e anônimos de pessoas que viveram momentos de infidelidade, seja como traidores ou traídos. Cada episódio traz uma nova narrativa, cheia de reviravoltas, emoções e lições de vida. Se gostarem, inscrevam-se no canal, aperte no sininho e indiquem a um amigo. Se não gostarem, indiquem a vários inimigos. Carlos e Rita pareciam um casal perfeito. Casados há 5 anos, viviam uma vida tranquila e feliz, ou ao menos era assim que Carlos acreditava. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum, e, desde então, construíram uma relação sólida, cheia de momentos de cumplicidade e amor. Mas, nos últimos 3 meses, algo começou a mudar. Rita, antes sempre tão animada e com um sorriso fácil, agora parecia distante. Seu olhar, que antes irradiava alegria, estava muitas vezes perdido em pensamentos. Ela ficava mais calada, respondendo com monossílabos, e qualquer conversa mais profunda acabava em uma irritação repentina. Carlos, preocupado, começou a perguntar se havia algo errado. Mas todas as vezes que ele tentava se aproximar, a resposta era sempre a mesma: é só o trabalho, Carlos, estou cansada. Ele acreditava nela. Afinal, Rita tinha uma carreira exigente, e ele sempre soube que havia altos e baixos. Por isso, escolheu ignorar as mudanças. Sem perceber, Carlos não dava atenção àquela que era a primeira bandeira vermelha de muitas que estavam por vir. A distância crescente, os olhares evasivos, as desculpas cada vez mais frequentes, pequenos sinais que ele preferiu não enxergar. Afinal, por que desconfiar? Eles sempre tiveram um casamento feliz. Em uma manhã comum, Carlos se preparava para um dia normal de trabalho quando percebeu que seu celular estava sem bateria. Precisando fazer uma ligação urgente, ele automaticamente pegou o celular de Rita, como sempre fazia em situações assim. No entanto, algo surpreendeu: o celular estava bloqueado por uma senha. Carlos tentou abrir, mas não conseguiu. Estranhando a situação, ele foi até Rita, que estava na cozinha preparando o café da manhã. Rita, por que você colocou senha no seu celular? Ele perguntou, tentando manter um tom leve, mas não conseguindo esconder a surpresa em sua voz. Rita parou o que estava fazendo por um segundo, hesitando antes de responder. Ah, eu coloquei porque muitas vezes deixo o celular na mesa do escritório, e tem muita gente por lá. Não quero ninguém bisbilhotando minhas coisas, ela respondeu, com um tom que parecia casual, mas que Carlos interpretou como defensivo. Mas desde quando você se preocupa com isso? Carlos continuou, agora sentindo algo inquieto dentro de si. Sempre usamos os celulares um do outro. Não acho que precisávamos de segredos assim. Rita suspirou, como se estivesse cansada da conversa antes mesmo que ela começasse. Carlos, não é sobre ter segredos. É sobre minha privacidade. Eu tenho o direito de proteger minhas coisas, meu espaço. Isso não significa que estou escondendo algo de você. A resposta de Rita fez algo ferver dentro de Carlos. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Eu entendo que todos precisamos de individualidade. Escolher o que vestir, o que comer, ouvir nossa própria música. Mas, em um casamento, não existe esse tipo de privacidade, Rita. A senha do celular? O valor da conta bancária? Isso afeta nós dois. Não é como se você estivesse no banheiro sozinha. Estamos juntos, construímos essa vida juntos, e agora você quer colocar barreiras? Rita olhou para ele com uma mistura de surpresa e irritação. Você está exagerando, Carlos. Não tem nada de errado em ter algumas coisas só minhas. Isso não muda o que temos. Eu só quero meu espaço. Carlos balançou a cabeça, sem saber se acreditava ou não nas palavras da esposa. Aquela sensação de que algo estava fora do lugar voltava a crescer, mas ele não sabia como lidar com isso. Espaço. Ele repetiu baixinho. Ok, Rita, se é isso que você quer. Mas saiba que isso não me parece certo. Não quero viver em um casamento onde precisamos de segredos para ter espaço. A conversa terminou ali, mas o silêncio que se seguiu era pesado.
Carlos voltou ao seu dia, mas a dúvida continuava latejando. Será que ele estava vendo coisas onde não havia, ou Rita realmente estava escondendo algo? A partir daquele momento, uma pequena rachadura parecia se formar no que antes ele acreditava ser uma estrutura inabalável, e essa foi a segunda bandeira vermelha que ele menosprezou. Depois da discussão sobre privacidade, a rotina de Carlos e Rita voltou ao que parecia ser normal. Rita não estava mais tão irritada, e eles começaram a se dar melhor, quase como nos velhos tempos. Para Carlos, parecia que as nuvens escuras tinham se dissipado, e a vida retornará à calma habitual. Mas, como dizem, muitas vezes a calmaria é apenas o prelúdio de uma tempestade. Era uma sexta-feira comum. Carlos chegou em casa por volta das 18 horas, como sempre fazia após o trabalho. Ao entrar, notou que a casa estava vazia. Isso era um pouco estranho, pois Rita costumava chegar um pouco antes ou logo depois dele. No entanto, ele não se preocupou muito no início, assumindo que ela poderia ter se atrasado um pouco no escritório. Ele começou a preparar o jantar, esperando que Rita chegasse a qualquer momento. No entanto, quando o relógio marcou 19 horas, e ainda não havia sinal dela, Carlos começou a ficar inquieto. Rita nunca se atrasava sem avisar, e, mesmo quando tinha compromissos de última hora, sempre mandava uma mensagem. Ele decidiu tentar ligar para ela. Sem resposta. Mandou mensagens, mas elas não foram lidas. A cada minuto que passava, a preocupação de Carlos aumentava. Às 20 horas, ele já estava andando de um lado para o outro na sala, ligando repetidamente para o celular de Rita, mas todas as ligações caíam na caixa postal. Ele começou a imaginar o pior. E se algo tivesse acontecido com ela? Um acidente? Alguma emergência? Às 21 horas, Carlos já estava em um estado de nervos, tentando se manter racional, mas o pânico começava a tomar conta. Ele não sabia o que fazer, pois ela nunca tinha ignorado tantas ligações ou mensagens assim. Rita sempre foi responsável e, mesmo nos momentos mais corridos, sempre dava algum sinal de vida. Às 22 horas, o desespero tomava conta dele. Ele já estava prestes a sair de casa para ir até o escritório dela ou a qualquer outro lugar que pudesse pensar. O coração batia acelerado, enquanto seus pensamentos oscilavam entre preocupação e raiva. Por que ela não atendia? Onde ela estava? Já perto das 23 horas, Carlos estava decidido a sair e começar a procurá-la pela cidade. Pegou as chaves do carro, quando, de repente, ouviu algo que o fez parar, o som de alguém tentando colocar a chave na fechadura da porta. Ele correu até a porta e abriu antes que alguém conseguisse destrancar por fora. Para sua surpresa e choque, ele encontrou Rita sentada no chão, encostada na parede ao lado da porta, com a chave na mão, claramente bêbada. Rita? O que aconteceu? Carlos mal conseguia processar o que estava vendo. Rita olhou para ele com os olhos semicerrados, tentando se levantar, mas seus movimentos eram descoordenados. Ela tentou sorrir, mas a expressão era vaga e distante, o hálito dela cheirava fortemente a álcool. Oi, amor. Ela murmurou, com a voz arrastada. Tô bem. Só. Uma noite divertida. Carlos ficou paralisado por um momento, sentindo uma mistura de alívio por ela estar viva e bem fisicamente, e raiva por todo o sofrimento das últimas horas. Divertida? Você não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens, me deixa aqui sem saber se você estava viva ou morta, e tudo o que você me diz é que teve uma noite divertida? Carlos estava furioso, mas se conteve, ajudando-a a se levantar. Rita riu de maneira desajeitada, como se não entendesse a gravidade da situação. Ele a ajudou a entrar, fechando a porta atrás deles. Ah, para, Carlos. Não faz drama. O bar estava cheio e eu não vi suas mensagens. Ela tentou se equilibrar, mas suas pernas mal a sustentavam. Só saí com o pessoal do trabalho. Só isso. Não faz drama? Irritado. Isso são horas de uma mulher casada chegar em casa? Ainda mais, bêbada como um gambá? Não enche, Carlos. Por favor. Você é muito chato, eu só fui beber com os colegas do trabalho. Você não é solteira, Rita.
Carlos iria continuar a falar quando Rita irritada fala. É por esse tipo de atitude que depois que leva chifre, vira corno, aí vem reclamar. Rindo zombeteiramente. O sangue ferveu em Carlos, mas ele sabia que seria inútil falar com ela nessas condições. Sua mente estava em turbilhão. Ele mal reconhecia a mulher à sua frente. Aquela que ele conhecia tão bem parecia estar escapando dele mais a cada dia. Enquanto a ajudava a ir para o quarto e a colocava na cama, ele olhou para Rita, agora adormecendo rapidamente por conta do álcool. Essa foi a terceira bandeira vermelha, mas essa, Carlos não hesitou em perceber. Rita acordou no dia seguinte com uma forte dor de cabeça. A luz que entrava pela janela parecia penetrar em seu crânio, e ela mal conseguia lembrar dos detalhes da noite anterior. Aos poucos, fragmentos de lembranças surgiam, a festa com os colegas do trabalho, as risadas, os drinks a mais. E a expressão de Carlos quando ela chegou em casa. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de culpa que começava a surgir. Afinal, pensou, era só uma noite de diversão. Não era como se ela tivesse feito algo tão errado assim. Ela tomou um banho rápido, esperando que a água quente aliviasse sua cabeça latejante e clareasse sua mente. Depois de se vestir, Rita foi até a cozinha, esperando encontrar Carlos preparando o café da manhã, como ele sempre fazia nos sábados. Ela podia quase sentir o aroma de café fresco e ouvir o som dos ovos sendo fritos na frigideira. Carlos sempre fora atencioso com esses pequenos detalhes, especialmente nos fins de semana. Mas, ao chegar à cozinha, foi recebida por um silêncio desconfortável. Não havia café pronto, nem sinal de Carlos. A casa estava vazia, estranhamente vazia. Ela olhou em volta, confusa, tentando processar o que estava acontecendo. Carlos. Chamou, esperando que ele estivesse em algum lugar da casa. Nada. Rita foi até o quarto e parou de repente ao ver que o armário de Carlos estava vazio. As roupas dele, os sapatos, até a mala que ele usava para viagens, tudo havia sumido. O choque tomou conta dela. O que está acontecendo? Pensou, enquanto tentava entender. Ela voltou para a sala e sentou-se no sofá, olhando em volta, incrédula. Na mesa de centro havia um bilhete. Com as mãos trêmulas, ela o pegou e leu as palavras de Carlos, escritas com a caligrafia firme e cuidadosa que ela conhecia tão bem. Rita, eu esperei a noite inteira por você. Preocupado, sem saber se você estava bem, sem conseguir falar com você. Ver você chegar da forma como chegou me fez perceber que as coisas estão piores do que eu imaginava. Eu tentei ignorar os sinais, tentei acreditar que era só uma fase, mas acho que, no fundo, nós dois sabemos que há algo muito errado. Não é só sobre ontem. Não é só sobre você ter chegado bêbada e tarde. É sobre tudo que isso representa. Você se distanciou de mim, e, de alguma forma, eu me deixei perder nesse processo também. Eu não posso continuar assim. Eu não posso ficar em um casamento onde me sinto excluído, onde sinto que estou lutando sozinho. Eu amo você, mas isso não é suficiente. Não dessa forma. Estou indo embora. Preciso de um tempo para pensar e entender o que realmente está acontecendo entre nós. Rita ficou estática, segurando o bilhete enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Ele havia ido embora. Carlos, o homem com quem ela dividiu os últimos 5 anos, simplesmente foi embora, deixando-a ali, sozinha. Ela releu a carta várias vezes, tentando entender o que ele queria dizer. Como ele podia ter feito isso? Afinal, pensava Rita, foi apenas uma noite. Ela nunca o traiu, nunca fez nada que justificasse uma reação tão drástica. Sim, ela bebeu demais e chegou tarde, mas Carlos estava exagerando. Como ele podia pensar que isso era motivo suficiente para acabar com tudo? Ela se levantou, andando de um lado para o outro na sala, irritada e confusa. Isso não faz sentido. Murmurou para si mesma. Não pode ser só por isso. Mas, por mais que ela tentasse justificar, algo em seu peito começava a pesar. Talvez não fosse só por isso. Talvez a situação de ontem fosse apenas o reflexo de um problema maior que ela se recusava a enxergar.
Mas, naquele momento, a única coisa clara para Rita era que Carlos tinha ido embora. E ela estava sozinha, pela primeira vez em muito tempo, sem saber o que viria a seguir. Rita, sentada no sofá, olhava para o celular na esperança de uma resposta que nunca vinha. Desde que Carlos foi embora, ela havia tentado de todas as maneiras possíveis entrar em contato com ele. Mandava mensagens que eram lidas, mas nunca respondidas, e as ligações iam direto para a caixa postal. Cada silêncio de Carlos era como um golpe, aumentando sua ansiedade e frustração. Depois de várias tentativas frustradas, ela decidiu ligar para Ana, sua melhor amiga e confidente. Ana sempre esteve ao seu lado, desde a infância. Elas eram mais do que amigas, eram como irmãs. Além disso, foi Ana quem apresentou Carlos a Rita, e ao longo dos anos, os três haviam formado uma amizade sólida. Se havia alguém que poderia ajudar a entender o que estava acontecendo, essa pessoa era Ana. Ana, você pode vir aqui? Rita disse, com a voz trêmula ao telefone. Claro, Rita. Chego em 10 minutos, aguenta firme, tá? Ana respondeu com a voz preocupada, já percebendo que algo sério havia acontecido. Assim que Ana chegou, encontrou Rita sentada no sofá, os olhos vermelhos e o rosto abatido. Sem perder tempo, Ana se aproximou e a abraçou. O que aconteceu, amiga? Ana perguntou, sentando-se ao lado de Rita. Rita suspirou fundo e começou a contar tudo. A discussão sobre a senha no celular, o afastamento, a noite em que chegou bêbada e a partida de Carlos. Quando terminou de contar a história, Rita estava visivelmente nervosa. Ele simplesmente foi embora, Ana. Ele está exagerando. Foi só uma noite de bebedeira, eu nunca o traí. Rita disse, com um tom de frustração. Eu bebi demais, mas isso não é motivo para ele me deixar assim. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que tinha ouvido. Por um lado, ela entendia a preocupação de Rita, mas, por outro, conhecia Carlos o suficiente para saber que ele não teria ido embora sem um motivo maior. Após um momento de reflexão, Ana decidiu perguntar algo que estava em sua mente desde o início. Rita, tem certeza de que foi só isso? Quero dizer, você lembra de tudo o que aconteceu naquela noite? Ana perguntou, olhando para a amiga de forma cautelosa. Rita regalou os olhos, quase indignada. Claro que lembro, Ana. Eu estava bêbada, sim, mas não fiz nada de errado. Pode perguntar aos meus amigos do escritório, foi só diversão, só bebida. Carlos está exagerando. Ela respondeu, com firmeza, mas havia uma pequena incerteza na sua voz. Ana olhou para ela com uma expressão de preocupação e seriedade. Amiga, você sabe que eu sempre estou do seu lado, mas... será que você não disse ou fez algo que tenha magoado Carlos? Às vezes, quando estamos bêbados, fazemos coisas sem nos dar conta. Ele te amava tanto, é estranho ele simplesmente ir embora por causa de uma noite. Ana tentava ser o mais gentil possível, mas sabia que precisava trazer Rita de volta à realidade. Rita respirou fundo, cruzando os braços. Ela realmente acreditava que não havia feito nada errado. Na sua mente, era só uma noite, uma fuga do estresse do trabalho, uma forma de relaxar. Mas, à medida que Ana falava, uma dúvida começou a crescer em seu peito. Ela tinha bebido muito naquela noite. Poderia ter feito ou dito algo que não lembrava. Eu juro, Ana, que não me lembro de nada além de beber e me divertir com o pessoal do escritório. Mas... não sei. Talvez. Rita hesitou, sentindo o peso da incerteza cair sobre ela. Ana olhou para a amiga com empatia. O que eu acho é que, para o Carlos ter ido embora assim, algo maior está acontecendo. Não é só essa noite, Rita. Talvez essa tenha sido a gota d'água, mas acho que vocês dois já estavam se afastando há mais tempo. Vocês precisam conversar. De verdade. Rita, pela primeira vez, começou a sentir que talvez houvesse mais naquele silêncio de Carlos do que apenas um capricho. Talvez ele estivesse realmente magoado de uma forma que ela ainda não havia entendido. E agora, o que eu faço? Rita perguntou, com os olhos cheios de lágrimas.
A primeira coisa, amiga, é tentar entender o que realmente aconteceu, sem se defender o tempo todo. Carlos te ama, ele não iria embora sem lutar, mas vocês precisam se abrir um com o outro. Agora é a hora de ser sincera, de verdade. Eu vou estar aqui, do seu lado, mas você precisa tentar falar com ele de uma forma que ele veja que você também quer resolver as coisas. Ana segurou a mão de Rita, oferecendo apoio. Rita assentiu, mas no fundo ainda se sentia perdida. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que, de alguma forma, teria que encontrar uma maneira de trazer Carlos de volta. Ana ligou para Carlos, e ele atendeu no primeiro toque, o que a surpreendeu. Ela imediatamente colocou no viva voz, mas fez um gesto para Rita, indicando que ela deveria ficar em silêncio. Rita, nervosa, assentiu e esperou, mordendo os lábios, sem saber o que ouviria a seguir. Carlos, eu estive com a Rita hoje. Ela me contou o que aconteceu, e, sinceramente, acho que você está exagerando. Foi só uma noite de bebedeira, nada mais aconteceu. Ela não te traiu, você sabe disso, Ana disse, tentando manter um tom neutro, mas visivelmente tentando mediar a situação. Do outro lado da linha, Carlos riu de uma maneira amarga, um riso que não era de humor, mas de frustração e dor. Ana, eu ignorei muitas bandeiras vermelhas ao longo desses meses. Tentei ser compreensivo, tentei justificar o comportamento dela, mas ver a sua melhor amiga chegar tarde da noite bêbada, e quando eu reclamei, ouvir ela dizer que é por isso que depois que vira corno, fica bravo. Isso foi o suficiente para eu entender que já não sou o único na mente da minha esposa. A voz de Carlos estava amarga, cheia de mágoa. O ar parecia sair do corpo de Rita, e ela colocou a mão na boca, as palavras de Carlos ressoando na sua mente. A memória daquela noite confusa e turva começou a se formar claramente. Ela se lembrava. Havia dito aquilo, em um tom brincalhão, achando que estava sendo engraçada, sem noção do impacto que aquelas palavras teriam. Sem conseguir se conter, Rita, com a voz trêmula, falou, Carlos, meu amor. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava bêbada. Não estava pensando direito. Do outro lado, o silêncio durou alguns segundos, e então Carlos respondeu, com a voz fria e controlada. Ah, você está aí, Rita. Ouça, existem duas situações onde as pessoas dizem o que realmente sentem, seus sentimentos mais profundos, quando estão furiosas ou quando estão bêbadas. E naquela noite, você disse algo que eu nunca imaginei ouvir da pessoa que amo. Você pode tentar justificar, dizer que foi o álcool falando, mas, para mim, foi você sendo honesta, talvez pela primeira vez em muito tempo. Rita ficou em choque. As palavras de Carlos pareciam socos, atingindo diretamente seus piores medos. Ela queria falar, justificar, dizer que tudo aquilo era um erro, que ela não sentia aquilo de verdade, mas as palavras de Carlos a paralisavam. Ele não estava simplesmente magoado pela situação daquela noite. Ele estava magoado por meses de afastamento, pela maneira como ela o excluíra, pelas bandeiras vermelhas que ele tentará ignorar. Eu sei que você não me traiu fisicamente, ainda, Rita, Carlos continuou, com uma dor palpável na voz. Mas, naquele momento, eu percebi que, emocionalmente, eu já estava sendo traído há muito tempo. Você se afastou de mim, você me deixou do lado de fora da sua vida. Eu tentei lutar por nós, mas não posso mais. Não depois de ouvir aquilo de você. Rita sentiu as lágrimas descerem pelo seu rosto. Ela sabia que havia algo errado entre eles, mas nunca havia entendido quanto aquilo estava afetando Carlos. Nunca pensou que ele se sentia tão excluído, tão deixado de lado. Ana, percebendo a tensão, tentou intervir. Carlos, isso foi um erro. A Rita estava bêbada, e ela sabe que exagerou. Vocês dois precisam conversar de verdade, resolver isso. Não é tarde demais. Carlos suspirou profundamente antes de responder. Ana, eu respeito você, e sei que está tentando ajudar, mas eu não sei se ainda há algo para salvar. Não depois de tudo isso. Eu preciso de tempo para pensar, e ela também precisa refletir sobre o que realmente quer. Porque eu não vou aceitar ser tratado como uma opção. E, com isso, ele desligou, deixando Rita sentada no sofá, atordoada e em lágrimas.
Ana a abraçou, enquanto Rita tentava processar tudo o que acabará de ouvir. A realidade do que ela havia dito, mesmo sem intenção, estava finalmente afundando. Rita sabia que havia perdido mais do que uma noite de bebedeira. Ana estava furiosa. Como uma defensora dos direitos das mulheres e feminista de carteirinha, ela não conseguia acreditar no que Carlos havia feito. Na mente dela, terminar um casamento de 5 anos por causa de uma noite de bebedeira era a definição de machismo. Para ela, parecia uma atitude controladora e injusta. Rita, sua melhor amiga, merecia mais compreensão, e Ana não podia deixar de sentir uma raiva crescente por Carlos. Ela conversou com outros amigos em comum e até com os pais de Rita e Carlos, e todos concordavam, Carlos estava exagerando. Não fazia sentido jogar fora um casamento aparentemente feliz por causa de uma única noite. Afinal, todo mundo sai de vez em quando, todo mundo comete erros, e o que aconteceu com Rita não parecia ser algo tão grave. Mesmo assim, Carlos estava irredutível. Toda vez que alguém tentava conversar com ele, ele simplesmente respondia que sabia o que estava fazendo e que isso ia além de uma noitada. Mas, para Ana, aquilo soava cada vez mais como uma reação desproporcional, uma desculpa para controlar e manipular a vida de Rita e punir um comportamento que não deveria ser visto como problemático. Ana, porém, não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais naquela história. Ela conhecia Carlos há muito tempo e sabia que ele não era o tipo de homem que tomava decisões tão radicais sem motivo. Depois de várias tentativas de entender o lado dele, ela começou a se questionar. Será que ele estava escondendo algo? Será que Rita também não estava contando toda a verdade? Decidida a descobrir o que estava realmente acontecendo, Ana olhou diretamente para Rita, que estava sentada, visivelmente abatida. Amiga, eu estou do seu lado, você sabe disso. Mas eu preciso perguntar de novo, e você tem que ser completamente honesta comigo. Não tem mais nada que você queira me contar? Absolutamente nada? Rita, que estava evitando o olhar de Ana, hesitou. Um silêncio pesado preencheu o ambiente, e por um breve momento, Ana sentiu que algo estava prestes a ser revelado. Rita olhou para baixo, mexendo nervosamente nas mãos. Não, Ana. Não tem mais nada. Eu já te contei tudo, respondeu Rita, embora sua voz não soasse tão firme quanto ela gostaria. Ana estreitou os olhos, observando a expressão de sua amiga. Algo estava errado. Rita parecia encabulada, quase envergonhada, como se estivesse escondendo algo. A raiva que Ana sentia por Carlos começou a misturar-se com a dúvida. O que, afinal, estava por trás de toda essa confusão? Carlos chegou à casa de Ana visivelmente tenso, sabendo que o encontro seria difícil. Ele concordara em falar com Rita, mas sob a mediação de Ana, que ele sabia ser uma defensora ferrenha dos direitos das mulheres. Quando entrou na sala, viu Rita se levantar rapidamente e vir em sua direção, tentando abraçá-lo. Ele, no entanto, gentilmente a afastou, mantendo uma distância física que refletia o distanciamento emocional que sentia naquele momento. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, o clima pesado e desconfortável. Ana, que já estava à beira de explodir, não conseguiu mais se segurar. Porra, Carlos! Ela gritou, quebrando o silêncio com uma fúria que surpreendeu até mesmo Rita. Eu nunca pensei que você fosse um machista de merda. Quer acabar com um casamento de 5 anos só porque a sua mulher saiu uma noite para beber? Eu soube até que você forçou o celular dela, cruzou uma linha que não deveria. Isso é uma atitude controladora. Carlos respirou fundo, visivelmente ofendido com as palavras de Ana, mas manteve a calma. Ana, eu vou ignorar o fato de você ter me chamado de machista, porque sei que você está tentando defender a sua amiga. Mas o que você está dizendo não reflete a realidade. Deixe-me explicar, por que você parece não entender o que está realmente acontecendo aqui. Ele olhou brevemente para Rita, que abaixou os olhos, envergonhada. Primeiro, sobre o celular, Carlos começou. Eu nunca forçaria nada. Eu só peguei o celular da Rita porque o meu estava sem bateria e precisávamos fazer uma ligação importante. Quando percebi que havia uma senha, coisa que nunca houve antes, eu perguntei o motivo, e isso se transformou numa discussão.
E eu vou explicar uma coisa para você, Ana, já que você trouxe o assunto. Em um casamento, não deve haver privacidade para coisas como esconder contas bancárias ou senhas. O que deve existir é individualidade, como escolher o que vestir, o que ouvir, ou ir ao banheiro sozinho. Mas esconder coisas um do outro é o começo de um problema maior. Ele fez uma pausa, esperando que Ana processasse o que ele disse, mas ela continuava com os braços cruzados, visivelmente insatisfeita. Carlos, então, continuou, e você me chama de machista. Sabe o que é machismo de verdade? É quando os homens manipulam, silenciam ou distorcem a realidade para controlar as mulheres, e eu nunca fiz isso. Eu nunca tentei fazer gaslighting com a Rita. Eu não estou tentando dizer a ela que está louca, ou distorcendo os fatos para parecer que eu sou o herói ou a vítima. Estou simplesmente pedindo que ela assuma responsabilidade pelas palavras e ações dela. Eu não estou criando uma realidade alternativa onde a culpa é toda dela. Ana, agora menos explosiva, mas ainda cética, o interrompeu. Mas, Carlos, você está se afastando dela, se recusando a ouvir. Isso não é uma forma de manipulação? Carlos balançou a cabeça. Não, Ana, não é. Isso é proteção emocional. Você acha que estou praticando o ghosting com ela, me afastando e sumindo, mas o que estou fazendo é criando um espaço para pensar e entender o que realmente está acontecendo. Eu precisei de tempo para refletir porque, sinceramente, eu estava me sentindo emocionalmente traído. Quando alguém que você ama te diz, mesmo que bêbada, que você vai virar corno e ficar bravo, isso mexe profundamente com a confiança que você tinha. E aqui entra o mansplaining. Ele olhou diretamente para Ana. Sei que você pode me acusar disso, mas eu não estou explicando nada de maneira condescendente. Eu estou tentando esclarecer o que eu senti, e isso tem que ser respeitado. Quando um homem explica algo que viveu, que o machucou, isso não é machismo. Isso é comunicação. O silêncio que seguiu foi pesado, mas desta vez Ana não o interrompeu. Carlos respirou fundo e continuou, agora mais calmo. Interrupt. Eu não te interrompi. Eu não interrompi a Rita quando ela tentou se explicar. Eu ouvi cada palavra dela, mesmo quando ela estava bêbada e disse aquelas coisas. Mas, naquela noite, a verdade é que eu entendi que já não era prioridade na vida dela. A forma como ela vinha agindo, a distância, os segredos. Tudo isso se acumulou, e aquilo foi só o estupim. Rita, que até aquele momento tinha ficado em silêncio, finalmente se pronunciou, a voz baixa e cheia de culpa. Carlos, eu realmente sinto muito. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu estava bêbada, sim, mas isso não justifica. Eu sei que te machuquei. Com as lágrimas escorrendo por seu rosto. Carlos continua. As pessoas acreditam que a traição é o ato físico, mas a traição acontece muito antes. Ela começa com a aceitação da conversa sem maiores interesses, então essa conversa torna-se mais pessoal, então mais íntima. E a cada passo você sabe que não deve, mas quer se deixa levar. Então quando se é descoberto, vem, as frases, eu estava confusa, me sentia sufocada, eu nunca quis te magoar, não significou nada, era só físico, foi um erro. A traição não é um erro, é uma escolha. Ana fica irritada e fala. Carlos, Rita já disse que não aconteceu nada naquela noite. Nesse instante Ana olha para Rita que abaixa a cabeça envergonhada. Ana fica quieta sem entender por que a amiga não se defendia. Carlos olhou para ela, os olhos tristes, mas sem raiva. Eu sei que você estava bêbada, Rita. Mas, como eu disse antes, as pessoas falam o que realmente sentem quando estão furiosas ou bêbadas. Você não precisa ter me traído fisicamente para que eu me sentisse traído emocionalmente. E o que me machuca é saber que você, mesmo que inconscientemente, já tinha me afastado muito antes daquela noite. Uma mulher só trai seu parceiro quando não o respeita mais. Você pode me amar por eu ser um bom marido, um bom provedor, um bom amigo, etc. Mas não me respeita mais como homem. Ana, agora mais calma, olhou para Carlos e depois para Rita, percebendo que a situação era muito mais complexa do que parecia. O que ela via como uma simples noite de bebedeira era,
na verdade, a culminação de meses de problemas não resolvidos entre eles. Então o que você quer fazer, Carlos? Ana perguntou suavemente. Carlos suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não quero, mas já dei a entrada nos papéis do divórcio. Não posso voltar para uma situação onde eu não me sinto mais visto ou amado. Rita começou a chorar em silêncio, percebendo a profundidade do dano que havia causado sem nem ao menos se dar conta. 5 meses se passaram, o divórcio ainda em andamento. Em uma noite Carlos estava no carro, esperando Ana voltar do mercado com as cervejas para o churrasco que fariam com alguns amigos quando Carlos, em tom casual, perguntou assim que Ana retornou, e como vai a Rita? Ainda sente minha falta? Ana suspirou, já cansada dessa conversa, mas respondeu, Carlos, você sabe que sim. Ela te ama. Falei com ela há cerca de 1 mês. Ela estava devastada, disse que sente sua falta, do seu cheiro, das conversas de vocês. Ela chorou como louca. Eu já te disse, você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu conheço a Rita minha vida toda, e sei que ela te ama de verdade. De repente, Carlos começou a rir alto, tanto que deixou Ana desconcertada. O que foi? Ficou louco? Ana perguntou, claramente irritada e sem entender. Carlos não disse nada. Apenas apontou para uma lanchonete ao lado do estacionamento, onde grandes janelas mostravam o interior iluminado. Lá, sentada, estava Rita, acompanhada de um jovem que parecia bem mais novo que ela. Os dois estavam tomando sorvete, sorrindo, e em seguida, se beijaram como namorados apaixonados. O choque percorreu o corpo de Ana. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando processar a cena diante dela. Seu rosto foi ficando vermelho de raiva, sentindo-se traída tanto por Rita quanto por suas próprias convicções. Como ela pôde fazer isso? Ana murmurou, mais para si mesma do que para Carlos. Como eu fui tão estúpida? Como ela me enganou assim? Sem pensar 2 vezes, Ana saiu furiosa do carro, ignorando os protestos de Carlos que tentou segurá-la pelo braço. Ana, calma. Deixe isso para lá. Carlos tentou dizer, mas ela já estava atravessando o estacionamento com passos firmes, os olhos fixos em Rita. Ao entrar na lanchonete, Ana se aproximou da mesa onde Rita estava, completamente surpresa e pálida ao vê-la. O jovem ao lado de Rita rapidamente percebeu o desconforto e ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Rita! Ana exclamou, a raiva evidente em cada sílaba. O que diabos você está fazendo? Chorando por Carlos há 1 mês, dizendo que estava devastada, que ele era o único amor de sua vida e agora te vejo aqui, aos beijos com esse garoto? Rita ficou sem fala, o rosto completamente pálido, as mãos trêmulas. Ela tentou responder, mas gaguejou, Ana. Isso não é o que parece. Ela começou, mas sabia que era exatamente o que parecia. Não é o que parece? Ana riu de forma amarga. Você chorou, me fez acreditar que estava destruída, que ainda amava o Carlos, e agora vejo que você já seguiu em frente, o divórcio de você ainda nem saiu, enquanto eu fiquei aqui, como uma idiota, defendendo você. O jovem ao lado de Rita parecia desconfortável e começou a se afastar, percebendo a tensão no ar. Rita, ainda nervosa, tentou falar novamente. Eu realmente estava mal, Ana. Mas as coisas mudaram. Eu tentei seguir em frente. Ana não acreditava no que estava ouvindo. Seguir em frente? Você poderia ao menos ter sido honesta comigo. Me deixou te defendendo como uma idiota, enquanto você estava vivendo sua vida. Ana disse, a raiva tomando conta de suas palavras. Rita não sabia o que responder, sentindo-se encurralada. Do lado de fora, Carlos observava a cena com uma expressão de satisfação, mas também com uma certa tranquilidade, como se, de certa forma, aquilo tivesse sido uma confirmação do que ele já suspeitava há algum tempo. Ana, ainda furiosa, deu um último olhar de desprezo para Rita, pegou o sorvete da mesa e chegou no rosto de Rita, antes de sair da lanchonete, sentindo-se traída por alguém que considerava uma irmã. Quando voltou ao carro, ela estava tão irritada que mal conseguia respirar.
Sentou-se no banco do passageiro e bateu a porta com força. Carlos olhou para ela por um momento, antes de falar calmamente. Eu te disse, Ana. Ela já tinha me deixado muito antes daquela noite. Isso só confirma o que eu já sabia. Ana, ainda em choque, balançou a cabeça, finalmente percebendo que talvez tivesse sido enganada por Rita durante todo esse tempo. 3 anos se passaram, e a vida de Rita havia mudado muito, mas o peso de algumas escolhas ainda a acompanhava. Em um dia comum, enquanto passeava pelo shopping, ela avistou uma figura familiar parada em frente a uma vitrine. Ao se aproximar, reconheceu Ana. Sem pensar muito, colocou a mão no ombro dela. Ana se virou, surpresa. Rita! Exclamou, um misto de surpresa e nostalgia em sua voz. Rita, por sua vez, ficou ainda mais chocada ao perceber a enorme barriga de gestante de Ana. Ana! Disse, sentindo-se subitamente sem palavras. Os 3 anos sem contato a fizeram imaginar como seria encontrar Ana novamente, mas ela nunca havia imaginado que a veria assim, tão visivelmente feliz. A aliança brilhante na mão de Ana capturou a atenção de Rita por um momento, e ela tentou encontrar as palavras certas para dizer algo, qualquer coisa. Eu só queria me desculpar por tudo que... Começou Rita, com a voz hesitante. Ana a interrompeu gentilmente, com um sorriso sereno. Rita, está tudo bem. Eu te perdoo. O alívio e a tristeza se misturaram em Rita. Ela queria dizer mais, explicar melhor, mas as palavras sumiram. Foi então que Carlos apareceu, se aproximando delas. Ao ver Rita, ele abriu um sorriso cordial e deu um beijo rápido em seu rosto, sem hesitação ou desconforto. Rita, quanto tempo? Disse ele. Como vai a vida? Tudo bem com você? Eles trocaram algumas palavras breves e superficiais. Perguntas sobre a vida, o trabalho, nada pessoal. Para Rita, a maneira como Carlos a cumprimentou, de forma tão casual e indiferente, doeu profundamente. Era como se ela fosse apenas uma antiga colega, uma figura vaga em seu passado. Ele não a tratou com rancor, mas com uma cortesia fria e distante, como se o passado entre eles não tivesse mais peso algum, como que a única coisa que ele sentia por ela era indiferença. Depois de alguns minutos, Carlos se afastou após dar um beijo em Ana, entusiasmado ao ver uma loja que vendia camisas de times de futebol para bebês. Ele entrou na loja com um sorriso genuíno, animado com a ideia de preparar algo especial para o futuro filho. Rita, observando a cena, sentiu uma pontada de tristeza. Não era apenas o fato de Carlos ter seguido em frente, mas o quanto ele parecia feliz, completo, de uma maneira que ela nunca o havia visto antes. Ela olhou para Ana, tentando sorrir, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Nossa! Ele está radiante. Ana, ainda observando Carlos de longe, sorriu com ternura e respondeu calmamente, mas com uma honestidade que cortava como uma lâmina. Eu amo esse homem mais que tudo, Rita. E, por mais mesquinho que isso possa parecer, eu te agradeço. Se você não o tivesse deixado, eu nunca poderia ter a família que sempre quis. Rita, surpresa pela franqueza da resposta, não soube o que dizer. Aquelas palavras, ditas sem malícia, pesaram mais do que qualquer ofensa poderia pesar. Ana não estava sendo cruel, estava apenas sendo sincera. Ela havia encontrado sua felicidade, e essa felicidade havia nascido do fim do relacionamento de Rita com Carlos. Ana, percebendo o peso das palavras, sorriu uma última vez. Adeus, Rita. E com isso, ela se afastou, indo ao encontro de Carlos. Rita ficou parada por alguns segundos, observando o casal à distância. Eles estavam tão felizes, tão em paz. E, pela primeira vez, ela percebeu que sua história com Carlos realmente havia terminado. Não havia mais volta, nem ressentimento, nem segundas chances. Ela agora era apenas uma lembrança distante na vida deles, e talvez nem isso.